Olá, alunos. Mais uma vez, o professor Dionísio. Espero que todos estejam bem. E hoje nós iremos tratar de redação, produção de textos, capítulo 13, tá? E o módulo que nós estamos estudando é o módulo 5. Então, você que tem o livro, abre aí no capítulo 13, no módulo 5. E você que não tem o livro, esse material vai chegar até você, tá? Eu vou fazer o possível para que chegue a você e você possa fazer o acompanhamento desta aula. Bom, gente, hoje nós iremos tratar de mecanismos de coesão 1, certo? Volto a dizer, lembra do iceberg, que a gente sempre coloca lá o iceberg como um parâmetro, né, do ensino da língua portuguesa, em que aquele iceberg nós estamos apenas no comecinho, tá? Então, o nosso conteúdo hoje é mecanismos de coesão 1. Vejam, gente, para que a gente possa entender mecanismos de coesão, mecanismos a gente entende que é um conjunto de fatores que, engrenado, eles desenvolvem com um objetivo. Então, mecanismos que nós estamos falando, do ponto de vista do que o dicionário pode trazer para a gente, todos aqueles conjunto de fatores que, desenvolvendo, eles têm um objetivo. Então, numa fábrica, a gente tem ali uma série de peças, formam um mecanismo e dali eles desenvolvem com um certo objetivo. Do ponto de vista da língua portuguesa, mecanismos são os fatores, né, que podem complementar um texto com uma finalidade. Mas, a princípio, quando nós estamos falando de mecanismo de coesão, vamos ver também o que significa coesão, né? Nós já vimos que a coesão, ela está, né? Basicamente, nós já tivemos esta aula, e a coesão em si, ela tem a ver com a estrutura do texto, né? É quando nós utilizamos as palavras adequadas para que possamos construir o texto, né? E para isso a gente tem um importante mecanismo que a gente utiliza as conjunções, os advérbios, os pronomes e outros elementos linguísticos que recheiam o texto, certo? Então, coesão, ela tem a ver com a estrutura do texto, tá? E aí, essa estrutura do texto, nós utilizamos as palavras adequadas para que possamos construir esse texto. E é sempre importante lembrar que o uso corretamente de conjunções, de advérbios, pronomes e outros elementos linguísticos possibilitam com que essa estrutura do texto fique organizada, certo? E aí, ainda falando de coesão, a gente tem, quando a gente fala de coesão, a gente fala de coerência. A coerência, ela está ligada à organização das ideias de uma forma lógica, certo? Então, enquanto que a coesão, né, ela cuida da estrutura do texto, né, e a utilização de palavras adequadas para que possamos formar o texto, então a coerência, ela organiza essas ideias de uma forma lógica, certo? E assim o texto ele pode ser produzido de uma forma corretamente, com as ideias interligadas, sempre fazendo o sentido, tá? Então vejam essa imagem aí, tá? Vejam que essa imagem nós estamos vendo um casal, né, com um balão, certo, de coração, certamente comemorando algum momento específico, né, na vida deles. E aí a gente está vendo aqui, ó, não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui nós temos uma paisagem bastante verde, né? Em cima de uma ponte, então, de uma certa forma, né, dependendo do objetivo dessa criatividade aqui,
nós interpretaremos se está coerente ou não, tá certo? Mas vamos direto ao nosso assunto, né? Isso aqui foi só para a gente entender, certo? Que falta cores, né? Faltam cores aqui, ó, tá vendo? E é justamente isso, não é? Que a coesão, os mecanismos de coesão, ele traz esse sentido no texto. Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Primeiro, a gente já tem aqui de cara o que é um texto, né? Vejam, a definição do texto, certo? No livro que nós estamos estudando, é o seguinte. Primeiro, eu vou trazer uma contribuição, né? Que a gente sempre, de uma forma bem resumida. Então, assim, o texto maioritariamente, né, ou seja, na maioria das situações, é um conjunto de palavras que elas são organizadas, formam frases, dessas frases são formadas os parágrafos, dos parágrafos são formados os períodos e dos períodos são formados o próprio texto. Então, veja. O texto é um conjunto organizado de palavras, que é feita por frases. Essas frases formam parágrafos, e esses parágrafos formam os períodos, e os períodos formam o texto, tá certo? Então, dentro do texto, nós já tivemos a aula sobre o texto. Dentro do texto, nós temos os tipos de textos, não é isso? Que são os textos narrativos, textos descritivos, textos dissertativos, textos explicativos, e desses tipos de textos nós temos os gêneros textuais, certo? Então vamos lá, aqui no nosso capítulo, ele diz o seguinte: apesar de muitas discussões e questionamentos, não há entre os estudiosos um conceito unânime sobre o que é um texto. Por isso que quando eu falei lá maioritariamente, é que na maioria das vezes nós percebemos e vemos as grandes definições de textos. Então veja, o que sabemos é que com certeza texto não é um simples aglomerado de imagens, palavras ou frases com sentidos isolados e incoerentes. E não é preciso ser um estudioso da língua para chegar a essa conclusão. Ou seja, não é simplesmente um monte de palavras formadas, distribuídas entre parágrafos. Se não tiver sentido, não é texto. Tá certo? Por isso que ele diz, ó, palavras ou frases com sentidos isolados. Então, para que seja texto, há uma sequência de ideias, e essas ideias, ela precisa estar interligada e, obviamente, com sentido. Então, aqui, ó, muitos autores consideram que o texto é um tecido estruturado, uma teia, ou seja, há uma dependência entre as partes, ou seja, uma sai ligando a outra. Então, o texto, seja verbal ou não verbal, oral ou escrito, é um meio de comunicação empregado de acordo com o texto social e histórico e revela as ideias de um grupo no momento em que foi produzido. Ele reconstrói o mundo em que vivemos, não apenas refletindo, mas também carregando consigo uma intencionalidade comunicativa. Então, nós temos uma intenção. Seja um bilhete que você vai fazer, seja uma dissertação, seja um recado que você vai dar via WhatsApp, é um texto. Então você precisa ter uma intenção comunicativa. Nós não podemos escrever do nada, tá certo? E aí, ó, para que o sentido do texto seja pleno, há funções essenciais que devem ser observadas, como a coesão e a coerência. E aí nós já vimos, não é? Eu já trouxe para vocês uma contribuição do que é a coesão e a coerência. Mas dentro do capítulo estudado, vamos ver o que é que ele traz de coesão e coerência. Vamos lá. Como definir coesão e coerência em textos verbais? Há autores que não separam esses conceitos, mas para uma melhor compreensão, vamos analisá-los individualmente. Aí ele já vem aqui, ó, dentro do que nós estamos estudando, tá? O que é a coesão? Trata-se da conectividade necessária entre as palavras e ou entre frases, para que se estabeleça uma relação de sentido. Para que a coesão ocorra, são utilizados artigos. A posição deles aponta um significado do texto e pode mudar o entendimento dos outros elementos. Tempos verbais, pronomes, advérbios, preposições e conjunções. A coesão está ligada, portanto, ao nível microestrutural do texto.
ou seja, os aspectos gramaticais. E aí vai mais uma dica, gente. Se você não sabe dominar, né, essas questões gramaticais aqui, ó, como os tempos verbais, o artigo, né, ou os artigos sejam definidos ou indefinidos, né, os pronomes, né, os advérbios, as preposições, as conjunções. Então você não vai saber dominar a coesão. Você tem que dominar toda essa parte da gramática, certo? Então, assim, como é que a gente domina, professor? Praticando, certo? Praticando o ato de escrever. Quando você escreve, então você está exercitando. E para que você exercite, é necessário que você tenha os conhecimentos necessários de toda essa parte gramatical e tantas outras, gente. É muita coisa. E a gente precisa realmente saber utilizar os nossos conhecimentos para que possamos escrever, certo? Assim também como discursar. Bom, aí a gente já viu que a coesão, ela trata da relação de sentido. Para eu utilizar a coesão de uma forma adequada, eu preciso de dominar, certo, os aspectos gramaticais. Isso vai me ajudar a ter a coesão. Então, quando eu tenho o conhecimento dos artigos, né? Então, quando eu tenho o conhecimento dos artigos, tá? Quando eu domino as questões de tempos verbais, né? Sabendo usar adequadamente os pronomes, os advérbios, então eu vou saber utilizar da melhor forma possível a coesão que está ligada ao sentido e à organização do texto. Vamos até coerência. Veja, trata-se de recursos semânticos utilizados pelo locutor e dos fatores cognitivos que incluem o que o leitor receptor absorve de um texto e seus conhecimentos prévios a respeito do tema apresentado. A coerência está relacionada ao nível macroestrutural do texto, ou seja, a maneira como se compreendem as partes dele. Veja, enquanto a coesão está ligada ao nível micro, ou seja, as partes menores de um texto, né, que são os aspectos gramaticais, a coerência ela está ligada, ela compreende as partes maiores, ou seja, a macroestrutura do texto, tá certo? E aí, como, né, nós já vimos o conceito de coesão e de coerência, lembre-se que coerência é a organização das ideias de uma forma lógica, tá certo? De uma forma lógica. Um exemplo que a gente sempre procura trazer em relação à coerência. Por exemplo, quando eu digo assim, na minha casa tem cachorro, daqui um pouco se vocês ouvirem o latido dos cachorros, não se assustem, tá? Então, por exemplo, os cachorros em minha casa têm asas e voam por toda parte. Veja, apesar dessa estrutura dessa frase, ela está correta, certo? Você já viu algum cachorro voar? Não, a não ser numa ficção, né? No filme, aí sim. Mas veja, a não ser que eu esteja escrevendo, como eu acabei de dizer, né? Ou um conto, ou uma ficção, ou uma novela, alguma coisa que traga a ideia de uma ficção, né, na nossa mente, né? É algo que nunca vai fazer sentido, não é isso? Então veja, para que o texto seja coerente, não é isso? As informações referentes a essa frase que eu utilizei dos cachorros, elas precisam ser passadas de forma clara e objetiva, tá certo? Então, nós acabamos de ver, certo, um exemplo da coerência. Quando eu digo que os cachorros da minha casa, eles têm asa e voam, não é? Eu posso dizer isso numa narrativa, tá? Num texto que eu criei de uma ficção, alguma coisa, tá certo? Vamos mais na frente, vejam, aqui nós temos, pronto, aqui na continuação, embora os componentes microestruturais sejam importantes para a construção do sentido das frases, a mensagem de um texto só pode ser entendida se analisarmos sua macroestrutura, ou seja, analisando o texto como um todo. Então, gente, veja,
Embora os componentes microestruturais sejam importantes para a construção do sentido das frases, a mensagem de um texto só pode ser entendida se analisarmos toda a estrutura do texto, certo? De uma forma macro. Aí aqui nós temos uma tirinha, tá? Quando ele diz, nós agora vamos tirar palitinhos para essa missão muito perigosa, certo? No Enem, no SSA, vocês vão se deparar muito com esse tipo de situação, tá? Com as questões das tirinhas para que vocês possam interpretar. E aí Chris Brown, ele responde, lembrem-se, o menor palito vai ter que ir contar para minha esposa que eu não vou estar em casa para comemorar o nosso aniversário de casamento, certo? Aí aqui, ó, no primeiro quadrinho imaginamos que a tal missão muito perigosa seria um desafio no qual a integridade física do escolhido estaria em jogo, como uma batalha. No segundo, percebemos que a missão, na verdade, é contar à esposa de Hagar que ele estará ausente em data comemorativa importante para o casal. O humor da tira decorre exatamente do sentido que se constrói na macroestrutura. Conversar com a esposa de Hagar sobre um tema delicado é tão perigoso quanto outras missões arriscadas. Aí vejam, na construção de um texto escrito, palavras, frases e parágrafos formam uma rede de sentidos. Quem escreve faz escolhas linguísticas, levando em consideração a sua finalidade comunicativa, seus interlocutores e o contexto no qual está inserido. À medida que o texto progride, vão se construindo elos de acordo com o sentido que se quer transmitir, formando um conjunto de relações que se estabelecem pela coesão e pela coerência. Tá? Então veja, num texto, certo? Eu preciso de, na minha construção, palavras, frases e parágrafos formam o sentido. Nesse sentido, certo? Eu faço as minhas escolhas linguísticas, dependendo para quem eu vou escrever. E aí eu tenho uma finalidade. Nesta finalidade comunicativa, que é o meu objetivo, eu tenho os meus interlocutores, ou seja, para quem eu vou escrever. E desses que eu vou escrever, quem estarão inseridos no texto, na narrativa, tá? Então chama-se os interlocutores e o contexto, né, no qual está inserido, certo? E aí, ó, aqui vem interlocutores. O que são os interlocutores? São participantes de uma situação de interação entre falante, ouvinte, autor e leitor, certo, gente? Então, ainda ligado às questões de coesão e coerência, certo? Nós temos os interlocutores e a intenção comunicativa que a gente tem no texto que normalmente nós escrevemos, tá certo? Como nós estamos tratando de redação, não é? A redação por si, eu já sempre digo para vocês que não se trata apenas de redação do Enem ou do SSA, mas sim a redação do dia a dia, um bilhete no WhatsApp, um e-mail que você escreve. Bom, gente, e aí a gente, né, vimos aqui que interlocutores são os participantes de uma situação de interação, tá? E aí vai uma pequena investigação para vocês. Texto e contexto. Vê só, para fazer sentido, um texto precisa ser analisado como um todo. Em duplas, selecione um texto e identifiquem sua finalidade comunicativa, seus interlocutores, a data e o local de publicação. Mas isso aí a gente vai fazer quando voltarmos presencialmente, tá? Que eu não vejo a hora da gente voltar e interagir de uma forma presencial, tá? Bom, aí a gente tem aqui, ó, o texto, certo? Para a gente entender como que funciona esse mecanismo de coesão. Vejam, nós temos aqui o texto, certo? O texto é todo esse processo aqui, ó. Como é que ele funciona? Funciona com os interlocutores, ou seja, os participantes da interação comunicativa, tá? Da interação comunicativa. Aí em seguida nós temos a intenção comunicativa. O que eu quero dizer, se é um artigo de opinião, se é um texto jornalístico, se é uma notícia, tá? Então, dependendo do tipo textual, eu vou ter uma finalidade comunicativa.
E aí eu tenho o contexto sócio-histórico, certo? Do tema que eu vou discorrer, ou até mesmo da situação em que eu vou dissertar, né? Ou até mesmo quando eu tenho o meu tipo textual, tá certo? Bom, aí feito isso, a gente tem aqui, ó, a coesão e coerência. Tá vendo aqui, ó? Depois eu tenho as formas de composição desta coesão e coerência, tá? Aí eu tenho o tema e o sentido, e eu tenho os recursos linguísticos. Mas o que é que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? É justamente esse mecanismo aqui, gente, ó. Tá vendo que é uma encaixando na outra? Ó, tá vendo aqui, ó, vai casar direitinho com essa. E aqui eles engrenam, tá vendo? Eles engrenam. Então, um mecanismo, tá? De coesão e coerência. O sentido geral de mecanismo é justamente esse jogo de peças aqui, ó. Tá vendo? E tudo isso aqui, certo? E mais alguns componentes, né? Mas a gente só chamou a atenção disso. Forma um texto, certo? E de acordo com o texto, eu tenho a minha intenção comunicativa, que é isso aqui, ó. Tá? Certo? Compreendido? Vamos em frente, tá? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para a próxima página. Aqui a gente tem a atividade, tá vendo? Que vai chegar para vocês aí. Na página 10. Vamos lá na página 10. Também ainda é atividades, certo? E aí a gente chega, pronto, até coesão referencial. Vejam, gente, aqui nós temos dentro da coesão referencial, certo? A referência. Veja, a referência é um movimento de recuperação de elementos. Eu dizia que a referência é um movimento de recuperação de elementos textuais que podem estar dentro ou fora do texto. A referência pode se dar, portanto, em duas formas: extratextualmente, chamada de situacional ou esofórica, ou textualmente, endofórica. Esofórica é algo externo do texto, tá certo? Ele faz uma referência, são elementos que estão fora, certo, do texto. E endofórica são referências que estão dentro do texto. Então, quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, estou triste com este país corrupto. Veja, só podemos saber que país se refere o locutor se soubermos em que país ele está. Neste caso aqui, desse exemplo, nós temos uma referência esofórica, tá certo? Porque a gente não sabe que país é o que o locutor está querendo se referir, tá certo? Mas aí a gente tem o seguinte: Carlos e Leila estão felizes. Eles comemoraram 2 anos de união. Vejam, aqui nós temos também o seguinte exemplo: ontem à noite nós fomos ao supermercado, eu e meu filho. Então veja, na primeira frase o pronome eles se refere a Carlos e Leila. Tá vendo aqui? E, na segunda, o pronome nós se refere ao termo eu e meu filho. Nesse caso aqui, nós estamos tratando da referência dentro do texto, ou seja, a referência endofórica. Então, esofórica, ele trata de elementos com a capacidade de fazer referência externa do texto. E a endofórica é responsável por fazer a referência dentro do texto, tá? Vamos em frente. Então, aqui a gente ainda tem o seguinte: além do primeiro exemplo dado, a referência se dá em relação a elementos que já foram mencionados, caracterizando assim os chamados de anáfora. A segunda frase ocorre uma catáfora, uma vez que a referência ocorre em relação a um elemento que ainda será mencionado. Então, vejam, gente, quando a gente... no texto, certo? Vocês sempre ouvirem das questões de anáfora, lembre-se também das questões de catáfora. A anáfora, certo? Ela faz referência a elementos mencionados no texto, certo? E a catáfora,
ela faz referência ao que ainda será mencionado no texto, tá certo? Tá? Que fique bem claro isso, tá? E aí a gente tem, ainda no texto, que esse tipo de coesão textual, que tem como finalidade estabelecer referência, permite recuperar, remeter ou referir-se a algo necessário para o entendimento do texto, que aí é chamado de coesão referencial. Veja, é quando nós confirmamos, tá? Confirmamos algo. Então, gente, nós falávamos da coesão referencial, que ela é capaz, tá, de remeter ou recuperar alguma coisa que foi dito, tá certo? Então, aqui nesse exemplo, quando a gente diz assim, ó, serei sincero, sincero com você, criatura. Eu a atravessarei com este afiadíssimo anzol e a jogarei ao mar para ser devorada por peixes famintos, numa morte lenta e dolorosa. Aqui, ó, quando a gente fala assim, mas não é nada pessoal, fique bem claro. Então vejam, nesse exemplo aqui, a construção eu atravessarei e a jogarei, tá vendo aqui, ó? O pronome a refere-se à criatura, a minhoca, que o personagem tem nas mãos. Nesse caso, a associação entre o verbo e não entre o verbal e não verbal é fundamental para compreender as referências construídas. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ele fala com a minhoca, tá vendo? E aí ele faz essa referência do artigo a, tá vendo? Então, nisso aí... Então, gente, nesse caso aí, certo? Para que possamos compreender essa referência, tá? Essa associação entre o verbal e não verbal, ela tem extrema importância na compreensão da referência que foi construída lá no texto, tá certo? Então, aí a gente trata da coesão referencial, tá certo? Como está aqui no texto, tá? Bom, aí a gente vai para frente, chegamos até a questão da reiteração. Veja, a reiteração é feita usando os pronomes pessoais, possessivos ou demonstrativos, ou até mesmo os advérbios. Por exemplo, quando a gente diz aqui, ó, Carlos e Leila estão felizes, eles comemoraram 2 anos de união. Então eu estou reiterando através do pronome eles, certo? O pronome eles reitera o substantivo Carlos e Leila. Então vejam, quando nós escrevemos, certo? O máximo de repetição, tá? A gente precisa evitar. Para quê? Para que seja compreendido de uma forma bem clara e objetiva o que nós estamos querendo dizer. Então, na redação, no bilhete, numa carta, no e-mail, certo? Esses mecanismos são de fundamental importância na sua escrita, tá certo? E eu diria que isso é no dia a dia. Isso não é simplesmente na redação do Enem, não. Não vamos entender que isso a gente vai utilizar somente no final do ano. Não, é no dia a dia, tá certo? Então, quando eu faço uma reiteração, eu utilizo os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, tempos verbais, para que eu possa fazer uma referência reiterando, confirmando o que eu estou dizendo sobre algo. Então, quando eu falo de Carlos e Leila, que estão felizes, tá? Eu digo, eles comemoraram 2 anos de união, então eu estou reiterando Carlos e Leila, tá certo? Aí a gente tem também a coesão por substituição. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Bom, aí vejam. Por substituição. É simples, gente. Vejam, Flávio nasceu em Porto Alegre. Aliás, toda a sua família nasceu na capital gaúcha. Veja como ficaria se a gente repetisse novamente Porto Alegre. Veja, Flávio nasceu em Porto Alegre. Aliás, toda a sua família nasceu em Porto Alegre. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, para uma melhor compreensão, quando a gente substitui pelo mesmo, né, sinônimo, digamos assim, tá?
Então, a gente torna essa escrita e esse entendimento melhor, tá? Quando a gente não repete, certo? De uma forma desnecessária, tá? E aí, ó, Porto Alegre, capital gaúcha, é a mesma coisa, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, aqui houve uma substituição de um elemento por outro. Substituiu-se Porto Alegre por capital gaúcha. Mudou os elementos, mas o sentido e a origem continuou a mesma coisa. E aí a gente tem a elipse. O que é uma elipse? A elipse é quando eu omito um verbo, certo? Ou um substantivo nas orações. Por exemplo, Juliana viajou para o Rio de Janeiro e depois para Salvador. A elipse aqui foi o verbo viajar, tá certo? Então veja, se eu disser assim, Juliana viajou para o Rio de Janeiro e depois viajou para Salvador, não tem nada errado. Mas quando eu faço essa omissão, quando eu utilizo da elipse, então a minha mensagem ela está clara e objetiva, tá? Agora vamos ver um exemplo do substantivo. Veja, Carlinhos desceu a rua de bicicleta. No cruzamento, encontrou alguns amigos. A elipse aqui foi do substantivo próprio Carlinhos. Tá vendo aqui, ó? Carlinhos. A mesma coisa. Carlinhos desceu a rua de bicicleta. No cruzamento, Carlinhos encontrou alguns amigos. Eu já sei, implicitamente já está aqui subentendido que Carlinhos foi quem encontrou com alguns amigos. Tá certo? Então, no substantivo, quando eu utilizo a elipse, é nesse sentido, tá? E aí a gente tem também um termo. Como que eu vou substituir, omitir, né, um termo numa oração, numa frase, no texto, seja lá onde for. Vamos lá. Se alguém perguntar se irei à faculdade, diga que não. A elipse aqui foi o termo faculdade. Então, se eu diria assim, se alguém perguntar se irei à faculdade, diga que não. Veja, voltando aqui, ó. Se alguém perguntar se irei à faculdade, diga que não irei à faculdade. Então, o termo aqui é irei à faculdade e não à faculdade. Então, veja, se eu, certo, repito novamente o termo irei à faculdade, então a frase ficaria cansativa para quem vai ouvir, na verdade, para quem vai interpretar, quem vai fazer a leitura. Então, quando nós utilizamos a elipse e quando sabemos utilizar a elipse, então o entendimento do nosso texto ele fica mais fácil, tá? Vamos agora para a página 14. Vamos lá. Bom, aí chega atividades, né? Continuidade das atividades e leituras. Ainda atividades. E aí a gente tem a coesão lexical, certo? A coesão lexical, veja, ela é obtida por meio de reiteração de elementos lexicais idênticos que possuam o mesmo referente. Retoma-se por um termo por meio de mecanismo de repetição ou de substituição, como sinônimo, hipônimo, hiperônimo, autonomásia, que são as expressões nominais definidas, novamente a elipse, mas é em outro sentido, porque agora a gente está no lexical, e os nomes genéricos, não é isso? Que podem ser gente, pessoa, coisa, lugar, ideia, entre outros, tá? E aí a gente tem a colocação ou contiguidade, certo? Que é um outro fator de coesão lexical, que consiste na utilização de termos que integram um campo semântico, um conjunto de palavras que tem relação de um mesmo significado. Então veja, houve um grande incêndio na cidade. Várias ambulâncias transportaram as vítimas para os hospitais mais próximos. Veja, nessa frase aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco, em destaque tem o mesmo campo semântico, ou seja, o que significa, né, que tem o mesmo significativo, que estão relacionadas a incêndio, certo? Quando nós fazemos, certo?
temos, né, o campo semântico, aquilo que significa, né, que está relacionada a uma determinada palavra, então nós temos as questões, certo? Da coesão lexical do sentido de contiguidade, certo? É quando este fator ele consiste fazendo referência a uma palavra. No caso aqui, a palavra incêndio, tá? E aí a gente tem o sinônimo. Sinônimo, como todo mundo já sabe, é o que significa, tem o mesmo palavras que têm o mesmo significado, né? Então vejam, uma palavra com sentido ou significado semelhante ou idêntico. Então vejam, quando eu digo aqui, ó, Ivanice é uma criança muito levada. Eita, menina sapeca que não para nunca. Então, criança e menina têm o mesmo significado. Então, no texto, quando você vai construir o seu texto, você vai precisar de utilizar, fazer essa substituição de um substantivo, de termos que signifiquem a mesma coisa. E é importante esse conhecimento vasto de vocês, justamente para que não cometam nenhum tipo de atropelo nem de erro, e nem omitir esses termos que vai fazer com que o entendimento da frase, do parágrafo, do texto em si, ele possa ser compreendido. Então, nada pode comprometer o texto, tá certo? E aí, a gente tem o hipônimo, certo? Vejam, para entender o hipônimo, imagine uma relação matemática do que está contido e contém, em que se constituem vínculos locais. Então, gente, o hipônimo, na verdade, quando a gente entende do hipônimo, nós estamos falando de uma relação de hierarquia, tá? De significados, certo? Então, é uma perspectiva de hierarquia, digamos que inferior, tá? É um nível semântico que pode ser incluído numa classe superior, tá certo? Então, vejam, quando a gente diz aqui, ó, o Rolls Royce é um carro apreciado por muitos chefes de Estado, certo? Vamos continuar aqui. Veja, quando eu digo que o Rolls Royce é um carro apreciado por muitos chefes de Estado. Veja, Rolls Royce é um carro, mas nem todo carro é um Rolls Royce, tá certo? Então a gente percebe uma certa hierarquia, tá? Uma certa hierarquia no sentido inferior, tá? Que vai ser incluída numa classe superior. Então veja, o Rolls Royce é um carro, mas todos os carros são Rolls Royce? Não é, tá certo? Então o hipônimo, ele tem esse sentido, tá? Vamos adiante, deixa eu ver aqui a página 18, quando nós temos... Bom, gente, aí a gente chega até o hiperônimo, né? Assim como o hipônimo, a ideia do hiperônimo também vem de uma relação matemática. Porém, o tipo contém e está contido. Desse modo, constitui vínculos universais com os locais, ou seja, o todo pela parte, com significado mais genérico. No exemplo a seguir, temos que instrumentos musicais representam um conjunto maior que engloba o piano. Então veja, amo instrumentos musicais. Entre todos, aquele que mais gosta é piano. Então, ama instrumentos, ou seja, vários instrumentos, mas aí ele partiu do maior em instrumentos, que são diversos, para um menor, que é o piano, tá certo? Então aqui a gente tem uma relação hiperônima, tá? Uma relação de hiperônimos, certo? Que é o contrário do hipônimo, tá bom? Aí vejam, a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Que vocês vão receber aí. E aí a gente tem a autonomásia, antonomásia, que é a troca de um nome próprio ou comum por uma característica ou expressão que o identifique facilmente. Então veja, o inglês Paul McCartney se apresentou durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. O ex-Beatle
emocionou a plateia ao cantar algumas músicas de sua antiga banda. Veja, aqui ele está fazendo uma referência do Paul McCartney, certo? E aí ele substituiu, certo, por uma característica que facilmente é identificada. Então, logicamente, vocês que são de idades mais novas, não viram, certo, o grupo Os Beatles. Você botar aí no YouTube, você vai ver, na verdade, o que é música, né? Letra de música. Então, o Paul McCartney, ele fez parte do grupo Os Beatles, certo? Acontece que a banda, né, alguns morreram e Paul McCartney, com mais alguns poucos, ainda estão vivos. Então, quando acontece isso, a gente faz uma referência, tá, a uma característica que facilmente é identificada. Por exemplo, quando nós utilizamos, deixa eu dar outro exemplo aqui, de futebol, né? Melhores jogadores do mundo. Nós lembramos de quem? Lembramos de Messi, lembramos de Cristiano Ronaldo, lembramos de Neymar, não é isso? Logo de cara vem esses três, né? Por quê? Porque o mundo do futebol, na verdade, tem girado, né, em torno de todos os jogadores de futebol. Mas as referências, né, quando se trata dos grandes clássicos, né, dos times, né, dos grandes clássicos das seleções, obviamente esses são os principais jogadores, tá certo? Então, nisso aí a gente faz a antonomásia, tá? Quando a gente identifica, certo? Troca, né, facilmente um nome por uma expressão que o identifique facilmente, tá? Então, no futebol, continuando ainda o exemplo, seleção brasileira, quem foi um dos maiores jogadores da seleção brasileira? O Pelé, tá certo? O Pelé, tá? Então, quando a gente faz a referência ao Pelé, a gente lembra, obviamente, da seleção brasileira, do Neymar e assim por diante, tá? Aí a gente tem, vamos ver aqui, a elipse. Por fim, chegamos até a elipse. O que é a elipse, professor? A elipse é quando é a emissão de um termo facilmente subentendido e que pode ser recuperado pelo contexto. A lacuna pode ser de elementos verbais, nominais ou oracionais. Veja o slogan abaixo. Genial na segurança, design e tecnologia. Veja, houve aqui o elipse, né? A omissão do adjetivo genial, para que ele não fosse repetido 3 vezes. Embora esteja presente apenas uma vez na frase, podemos recuperá-lo pelo contexto. Então veja, genial na segurança, genial no design e genial na tecnologia. Mas houve sim essa omissão, mas aqui a gente já entende, certo? Que é genial, além da segurança, no design e na tecnologia. Então, para que não haja essa repetição, precisamos utilizar todos esses mecanismos, tá? Para que o nosso leitor ele possa compreender facilmente o nosso texto. Tá, gente? A gente vai ficando por aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para o meu zap, tá? E aí todos vocês já devem ter, a escola deve ter, e esse material vai estar chegando para vocês aí, tá? Gente, um forte abraço, Deus abençoe e vamos em frente.